Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E antes da gente iniciar, faça o seguinte: se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e também dá um like, que aí você ajuda o nosso canal a ajudar mais pessoas, que esse é o nosso objetivo. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar, que eu venho batendo sempre nessa tecla que a sociedade hoje está sedenta de ter uma melhor saúde, consequentemente ter uma melhor qualidade de vida. E hoje quem você trouxe, Renata, para conversar com a gente? A nutricionista Chelsea Delmiro, falando sobre fazendo as pazes com a comida. Chelsea Delmiro, fazendo as Isso. pazes com a comida, tudo bom? Tudo bem, Cras? Tudo bem, né? Graças a Prazer estar Deus. aqui. Muito obrigado pela sua participação, tá Eu bom? que agradeço o convite. A Estou gente fica muito muito feliz. feliz aqui com a sua disponibilidade, né, de conversar com a gente aqui um pouquinho. Chelsea, eu nunca tinha ouvido esse nome aqui em Fortaleza. Tem uma personagem, quando a Renata falou o seu nome, eu até perguntei, falei com ela que tem uma personagem naquele seriado, Dois Homens e Meio. Two and a Half Men. É, Eu vi, é uma das namoradas do Charlie, do Charles, né? Já exatamente, assisti. que é Chelsea. Aí quando ela falou, tem um time, né, também. Tem um time o também. Chelsea, e eu lembro muito É dessa... engraçado ver as referências. Tem gente que lembra porque é uma irmã da Barbie, tem gente Tem que irmã lembra da pelo Barbie time, também, tem gente que Chelsea. é pela série. Eu não Aham. sabia nem que a Barbie tinha irmã. É Chelsea, olha aí, aprendendo Tem as coisas visões da novas. Raven também, que a amiga dela é Chelsea. Ah, é a Chelsea também. Ah, é verdade. Mas a origem mesmo não tem nada a ver com isso, E né? qual é a Meus pais origem? colocaram mais porque era o nome da filha do ex-presidente dos Estados Unidos na época, o Bill Clinton. E aí era Chelsea. Aí eles viram no jornal, acharam bonito, botaram Chelsea, na verdade. Ah, Mas eu me apresento hoje em dia como Chelsea, porque eu Chelsea. acho mais chique. Então ela era filha do Bill Clinton, Era. que foi Aí eles ex-presidente viram dos no Estados jornal, Unidos. acharam Que bonito. deve ser a namorada do Charles, né? Do Two and a Half Men, né? Imagina aí, não. Então pronto, Chelsea Delmiro, não é isso? Isso. Nutricionista, Chelsea. A gente vai falar sobre fazer as pazes com a comida. Eu achei interessante Exatamente. esse tema. Por que você pensou nisso? As pessoas hoje estão de mal com, com a comida, é isso? Exatamente por isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão vendo a comida como inimiga. Então, muitas das vezes as pessoas não comem mais com prazer. Quando comem alguma comida que elas acham prazerosa, elas sentem culpa. Então, hoje em dia tá muito complicado, porque tá todo mundo querendo fazer dieta, né? Virou até algo social, assim, né? É. Que você tem que fazer dieta para entrar num grupo, e aí para se sentir parte do grupo, e aí alguns alimentos tem que excluir da alimentação. Porque é ruim. Rapaz, você falou aí, eu me lembrei muito. Eu tive uma época que eu tava com princípio de gastrite. Era que dá no esôfago, esofagite, é? Que dá, Sim. que é por causa do refluxo. Pronto, eu tinha refluxo. Aí eu fiz um tratamento lá. E aí, para melhorar, que tava bem, assim, a parede do estômago já tava bem, Sim. bem Prejudicada. né? E aí o médico, ele pediu até para ir no nutricionista, porque eu tinha que mudar a minha alimentação para poder Aham. melhorar as paredes do intestino, do esôfago e tal. E aí rapaz, ele deu uma série de alimentos que eu não podia mais comer, né? Mais ingerir muito. E aí, como é que se sentiu? Pois é, aí Triste? quando você falou isso, eu lembrei, porque nos próximos dias eu fui saindo, eu fui para um evento que teve na família, aí a pessoa disse, Cras, você vai comer isso aqui ou não? Isso aqui, Cras, quer não, quer isso aqui não. Não podia comer nada, assim, porque era fritura, eram coisas assim que não podia refrigerante. E aí eu peguei e falei assim, rapaz, mas Cras, tu não pode, como é que a gente vai saber o que é que pode comer? Faça o seguinte, se pergunte, se for bom, eu não posso comer. Foi mais ou menos nessa linha. Tudo que era bom, eu não podia comer. Realmente eu só comia coisas que não eram tão assim, não eram tão atrativas, Hiperpalatáveis, né? né? Então assim, aí você falou isso, e aí, claro, passei um tempo tendo que restringir minha alimentação, depois eu voltei e fiquei bem. De vez em quando eu ainda sinto alguma crise, um azia, uma Sim. coisa assim. Tem alguns alimentos que causam isso, aí eu vou evitando. Mas realmente é muito chato. Você ter uma vida hoje, De assim, de restrição. restrição, poxa vida, diante de tantos alimentos bons, né, que existem aí. Exatamente. E aí, como é que a gente faz, então?
E aí, Crasso, isso que você falou, né? Você estava com uma doença, né? E realmente, em casos de doenças, tem algumas doenças mais sérias que outras, né? E também a gente precisa evitar alguns alimentos. Mas eu falei evitar, eu não falei excluir total, né? Realmente, poucas são as doenças que você tem que excluir absolutamente para Tudo, sempre né? aquele alimento. Não. Sim. Tudo é questão de contexto, quantidade e frequência, né? Isso a gente leva para a vida. Mas em relação à doença e também uma pessoa que é atleta, você precisa ter uma alimentação mais restrita. Mas o que é que a gente vê hoje em dia? É que as pessoas, por estética, né, querem fazer dietas restritivas e excluir os alimentos e não sabem como utilizar o equilíbrio na vida delas, né? E por isso que a comida acaba virando uma inimiga, Uma né? inimiga, E quando né? vão comer, sentem culpa porque acham que não deviam estar comendo aquilo, sendo que esses alimentos fazem parte da nossa vida, né? Sim. E a nossa relação com a comida é a única que vai perdurar para a nossa vida inteira. A nossa relação com a comida e a relação com o nosso corpo. Então, seria muito melhor a gente aprender a lidar com a disponibilidade desses alimentos do que a gente simplesmente evitar ou excluir eles da nossa alimentação. Interessante. A comida vai ter que conviver com a gente até o Pro resto fim, da né? nossa vida, sim. Só paramos de comer quando morremos, Marido né? se vai, família se vai, família se amigos, mas a única coisa que vai estar com a gente... Relacionamento, mas a comida vai estar sempre ali ao seu lado. Se você não tiver um bom relacionamento com ela, não vai dar certo, não. E você falou num ponto interessante, Chelsea, que as pessoas estão sentindo culpa, né? Sim. Poxa, é muito chato mesmo. Assim, você tá ali, e aí porque por ter uma dieta restritiva, você deixa de ter E alguns aí, alimentos. E quando tá comendo ali, sentindo culpa, é chato isso daí. muito chato. E para além de ser chato, às vezes a culpa faz com que a gente coma mais. Por quê? Né? Porque quando a gente come com culpa, a gente come com ansiedade e já se despedindo daquela comida. Não sei se já aconteceu isso quando tu tava fazendo aquela dieta que tu falou, Sim. né? Que tu tinha que evitar o salgadinho, salgado, fritura, refrigerante. Aí quando tu comia muito porque tu pensava, segunda eu volto. Segunda eu nessa começo linha. de novo, então eu vou me despedir dessa comida. Aí come o máximo que pode. E aí que tá o problema, porque exagera. Já quando a gente passa a entender que aquela comida pode fazer parte da nossa alimentação, que a gente não precisa se despedir e que, na verdade, acontece quase toda semana um aniversário no trabalho, um evento para você ir, e que a gente pode participar, comer com moderação, né? Ou seja, não precisa estar se despedindo, come uma quantidade de, sei lá, 5 salgadinhos, que é uma porção, né? Que te satisfaria, e você come com prazer e come lentamente, às vezes é o modo que você come. Se você come muito Olha rápido e com culpa, você não tá se alimentando tão bem assim, né? Agora, quando come devagar e com prazer, você acaba se satisfazendo em menor quantidade. Então, é dessa forma que a gente entende que todos os alimentos podem estar presentes na nossa alimentação. É bem interessante porque a gente tem essa... Você falou aí, como eu não posso comer isso daqui, eu vou aproveitar bastante porque eu vou parar de comer para sempre. Isso é que tá errado, né? De você tentar dizer, não, isso aqui eu não vou mais comer isso daqui. Aí quando tá ali na sua frente, você aproveita. Então, a sua orientação é comer pouco. É isso? Comer com contexto, pensa em 3 coisinhas, né? 3 palavras. Contexto, quantidade e frequência. Sim. Tem contexto para estar comendo aquilo? Tô no aniversário. Tem. Certo. Porque você levar uma marmita para o aniversário, Não assim... dá, é complicado. Se você for, como eu disse, se você for um atleta, se você tiver, sei lá, doença celíaca, você vai para o aniversário, realmente não vai ter o que você comer. Você tem que levar sua marmita. Mas, se não, você não vai deixar de participar. A comida também é algo social, né? É afeto, enfim, é uma festa. Não é só biológica, não é só para nutrir nosso corpo, né? Então, a gente tem que pensar na comida dessa forma mais ampla. Por isso que a gente tem que pensar, tem contexto? Tem. Aí, qual é a frequência que eu como aquilo? Calma, é só uma vezinha na semana, acontece, então só num evento especial. A frequência é pouca, né? Aí, a quantidade. Também, a quantidade que vá te satisfazer, né? Por isso você tem que voltar a se reconectar com seus sinais de fome e saciedade. Aí é outra questão. É uma das formas da gente fazer as pazes com a comida. Voltar a se reconectar com nossos sinais internos. Porque a gente escuta tanto o sinal externo, né? O nutricionista dizendo, pode, não pode. Né? Vira até um policial alimentar, ao invés de ser um nutricionista, né? Olha, isso pode, isso não pode, toma essa lista aqui, tudo aqui. Não, e não é bem assim. O nosso guia alimentar para a população brasileira, que
esse guia é disponível para todo mundo, certo? Ele tem uma linguagem bem acessível e é a melhor fonte, assim, de informações que a gente tem sobre nutrição. E é a que nós, nutricionistas, mais propagamos. E nesse guia alimentar, ele tem dizendo os alimentos que a gente tem que ter todo dia na nossa alimentação, que são os alimentos in natura, os alimentos naturais, né? Que são aqueles que vêm da natureza e vêm dos animais. Tem os alimentos que a gente tem que comer com moderação, que são os alimentos processados, né? Que são aqueles naturais, mas que são adicionados de açúcar, de sal. E como, por exemplo, uma sardinha, alguma fruta, um enlatado. Né? Sim. O pão também é processado. E tem os alimentos ultraprocessados, que não tem quase nada de natural, que é totalmente feito pela indústria e que a gente tem que evitar. Mas ela diz evitar e não excluir. Ultraprocessados, que são os refrigerantes, os biscoitos recheados, né? Olha Tudo aí. aquilo que vem Tudo muito que é embalado. Bom, né? Tudo que é bom, gostoso. Entendi. É bem gostoso, mas a gente também pode achar gostoso, né? Os alimentos naturais, os alimentos processados, Sim, combinar. claro. Tudo pode fazer parte da nossa alimentação, né? Como eu falei. Aquelas batatas de saco, né? Assim, batata Exatamente, Ruffles. tudo é processado. Tudo aquilo que não tem, que não é... Porque, por exemplo, sardinha em lata é natural, então ele seria processado. Isso. Estaria ali pra gente ter moderação, né? Carne de lata é ultraprocessado, né? Não? É ultraprocessado. Junto com salsicha, linguiça, mortadela, né? Entrando nos embutidos que são Mas ultraprocessados. é quase tudo que a gente come, né? É quase tudo que tá no nosso dia a dia, né? É a gente lembrar das 3 palavrinhas, né? Sim. Qual o contexto, qual a frequência, qual a quantidade. Ou seja, não é pra excluir, não dá pra gente excluir os ultraprocessados totais. Fritura, por exemplo, uma coxinha, isso é ultraprocessado também, né? Mais ou menos, né? Porque é mais processado, na verdade, né? Porque passa só por um processamento. Não um processamento, não é ultra porque ele não tá ali não vem, embalado, exatamente. Né? Não tá... Isso aí não... Certo, então vamos lá. A gente veio... Primeiro tem que ver o contexto, né? Da situação. Exatamente. E aí... seguir as regras do alimento em si, né? Que são os naturais, os processados e os ultraprocessados. Os naturais é o que a gente tem que ter com mais frequência. Os processados ter ali de uma forma moderada. E os ultraprocessados evitar. Nunca. Nunca não. Nunca não, porque assim, fazem parte hoje em dia, né? Fazem parte da nossa rotina. Rapaz, vai no mercantil, sempre tem, né? Vai no aniversário, tem. Em todo, né? Não dá pra gente evitar total esses alimentos. A gente só tem que ter moderação no consumo, né? Sabe o que eu acho, Chelsea? Que eu acho que ajudaria muito se os mercados, os mercantis e a indústria alimentícia, né? Ela colocasse também, mostrasse, vamos dizer assim, o sabor de alimentos naturais em prateleiras, né? Assim, colocasse isso de uma forma... Porque você vai no mercantil, você vai numa lanchonete, você vai em ambientes onde você pode consumir, né? Ali onde você compra os alimentos. E tem tanto estímulo, né? Tanto estímulo. Tanto estímulo para você comprar que fica difícil de você... E a gente vive, assim, num ambiente obesogênico hoje em dia, né? Porque a gente é colocado para fazer menos atividade física. Sim. Assim, hoje em dia, por exemplo, eu hoje desci de elevador do meu apartamento, né? Peguei um Uber e vim pra cá, né? Como seria antigamente? Não teria Uber, não teria, né? Você teria que andar mais. E aí, ao mesmo tempo que eu venho passando, só o que tem é propaganda de ultraprocessados, né? Sim. E, enfim... E para além disso, coloca também na nossa cabeça que a gente precisa ter um corpo magro, né? Então, é uma contradição muito grande. Muito grande, né? Por isso que não dá pra gente excluir total esses alimentos, porque a gente tá convivendo com isso e tudo mais. A gente tem que começar a pensar, né? Por que a gente tem que seguir essa cultura da magreza exagerada, né? Que às vezes tem que fazer uma dieta restrita, né? E não conseguir lidar com a disponibilidade todos esses alimentos, né? Pois é, fica muito complicado, assim, você... Porque a alimentação hoje, ela é um ambiente social, vamos dizer assim. Quando você sai hoje, o pessoal já pergunta, vamos pra onde, né? Vamos pra qual restaurante? Vamos fazer o quê? Aí quando chega no restaurante, parece uma coisa assim, já vê o que é que vai comer ali, né? O que vai se alimentar, já tem... Porque as pessoas não... Eu tava conversando, até falei isso aqui no podcast, em algum podcast, eu conversando com meu pai, ele disse que antigamente, na época que ele
era jovem, que saía com os amigos, eles não saíam para comer. Eles saíam para conversar, eles saíam para sociabilizar, eles não tinham... Era o Ficavam na calçada. ficavam em calçadas, eram ambientes onde a importância eram as pessoas. Hoje não, parece que a importância é o local onde você está, não as pessoas. E nesses locais, para que tenha um atrativo, para que as pessoas vão até eles, tem que ter alguma coisa diferente. Ah, vamos em tal canto ali que tem uma pizza muito gostosa, vamos em tal canto ali que tem um pastel novo que lançou. Então a comida, ela tá sempre muito As coisas atrelada. mudaram, né? E a gente tem que mudar junto com essa situação, né? E aí, algo que eu queria falar é que hoje em dia existe a nutrição comportamental. Não sei se você já ouviu falar. Não, como é? Pronto. É algo que eu me apaixonei, assim, quando Sim. eu vi, certo? Na graduação, porque na minha grade curricular não tinha nutrição comportamental. Hoje em dia tem. Me formei há 4 anos. E na época, como eu estudei na UES, a grade era Sim. bastante antiga, né? Ainda não tinha sido reformulada. E eu assisti por meio de uma palestra algo sobre a nutrição comportamental, descobri, né? E foi aí que eu vi que realmente fazia sentido pra mim. Por quê? Porque eu nunca fui uma pessoa que fazia muito dieta, né? Eu entrei na nutrição, mas foi meio assim de paraquedas, vou ver se eu gosto do curso. E ao longo do curso eu fui, peraí, eu vou ter que, né, ser uma pessoa que vai passar dieta para as outras, sendo que eu não faço dieta, sendo que eu não concordo, eu acho que a gente não deve se privar dos alimentos. Eu já tinha essa mentalidade, né? E eu não conseguia me identificar. E eu queria uma profissão que eu me identificasse, né? E aí, quando eu escutei sobre a nutrição comportamental, que ela ia além, né? Não falava sobre proibição, né? Falava sobre como é que a pessoa está comendo, por que que ela está comendo, né? Porque a maioria das nutricionistas convencionais, né? Quando a gente chega, elas falam muito assim, olha, é isso aqui que você vai comer. Então, é o que e quanto, né? Dentro da nutrição comportamental, o que é que a gente fala? O que, o quanto também existe, mas é muito também sobre como e por quê, né? Porque às vezes as pessoas estão exagerando por causa de alguma crença, de algum comportamento, de algum sentimento envolvido em relação à Por comida. trás, né? Ali. Entendeu? Sim. E, enfim, isso que você falou, né? De que sempre tá indo buscar... sempre que sai, tem que comer alguma outra coisa, né? Exemplo, eu já tive um paciente que chegou pra mim e falou que a mãe dela restringia muito a alimentação dela quando ela era criança. Então, quando ela começou a ganhar dinheiro, ela pensou assim, ó, eu não sou mais dependente da minha mãe. Agora eu posso comer o que eu quiser. O que eu quiser. Então, começou a sair, né? Sempre marcando rodízios. E, às vezes, indo pra rodízio sozinha, porque ela mesma queria, né? Dentro dela tinha essa crença, assim, de Da liberdade, rebeldia sim. contra a família, né? Por ter feito isso. Então, às vezes, a gente exagera, enfim, exagera mesmo. E não sabe por que isso acontece, né? Mas tem todas umas crenças e comportamentos. E é nisso aí que eu atuo, né? Por isso também que, né, o tema tá ali de fazer as pazes com a Sim. comida, porque a gente precisa fazer as pazes pra gente começar a mudar o comportamento, né? E entender que tudo pode fazer parte da alimentação. Perfeito, achei bem interessante a sua colocação, porque é uma evolução, né, da nutrição, vamos dizer assim. Tudo vai... É muito novo, tudo inovador. vai mudando e as profissões e os segmentos, eles têm que ir acompanhando essa evolução, né? Porque há algum tempo atrás, a gente via realmente a nutrição como um local que você vai e a pessoa que está lá vai passar uma dieta para você. Exato. Como no caso que eu tava lá com um problema, né, de gastrite, essas coisas, e o médico, ó, procura um nutricionista que ele vai lhe passar uma dieta. E eu fui lá, levei os exames e ele me passou realmente a dieta que eu tinha que fazer, quantidade, exatamente isso aqui, quantidade, horário, tudo bonitinho. Mas hoje não é mais só isso, né? Não tem mais como ser só isso. E assim, Crasso, se fosse só isso, todo mundo hoje ia ter um peso saudável, né? Não ia ter doença. Por quê? Porque hoje em dia, todo mundo sabe o que é pra fazer. Todo mundo sabe que tem que comer fruta, todo mundo sabe que tem que comer verdura, que tem que evitar os ultraprocessados. Isso tá manjado. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício. Mas por que não fazem? Aí que tá a questão. O porquê e o como. Então, por isso que eu acho muito mais importante a gente entender o que é que tem por trás daqueles comportamentos, né? Às vezes é uma crença, às vezes é um pensamento sabotador,
um sentimento envolvido, né? Alguém falou algo um dia que afetou e hoje em dia você não consegue mais comer aquele tipo de alimento, né? Sua mãe forçava você a comer o prato inteiro quando era criança e hoje você só come PF. Aí quando vem um prato inteiro, você come até passar mal porque sua mãe forçava você a comer quando era criança. É um pouco... É um trabalho um pouco de psicólogo também, isso que né? eu pensei que tu ia falar mesmo. Parece. Inclusive, nós somos chamados, nós que trabalhamos com nutrição comportamental, de terapeutas nutricionais. Né? Porque é muito isso, sabe? A gente até utiliza algumas técnicas da TCC, que é uma abordagem da psicologia, né? Que é de comportamento e cognições, né? Terapia de cognitivo e comportamental. Então, a gente utiliza algumas técnicas para consulta, né? Tem uma entrevista motivacional, tem toda uma questão da gente entender o que é que tem por trás da pessoa tá fazendo aquilo, né? Então, eu te dizer o que comer não vai mudar teu comportamento. Não vai. As pessoas já sabem. E não só as pessoas já sabem, como a gente nunca teve tanta obesidade como a gente vê hoje. Olha aí. Né? Então, se fosse só o que comer, seria... Cada não teria vez tanta mais, obesidade hoje. Você falou aí da questão dessa técnica do TCC. Tem um livro que eu tô lendo até, inclusive, que é Filosofia para a Vida. E ele fala de alguns insights sobre filosofia, de alguns filósofos, né? E ele compara justamente com técnicas usadas no TCC de como o comportamento da pessoa impacta no seu dia a dia, de tudo, né? E aí ele faz, assim, uma ligação com alguns filósofos e algumas teorias que tinham os filósofos naquela época. E é muito voltado para isso, de você se conhecer, né? De você entender o porquê que você está fazendo isso. E tu falou que a gente parecia um psicólogo um pouco, né? Sim. Lembra, mas não exclui que é super importante nesse processo também de melhorar a relação com a comida, fazer as pazes com a comida, ter um psicólogo, né? Então, acompanhando. uma equipe interprofissional é muito importante, né? Para que as pessoas voltem a fazer as pazes com a comida e assim consigam atingir os objetivos de uma forma mais leve, né? Do que simplesmente falando isso aqui não pode, não pode, não pode. E a pessoa não vai seguir, né? Mais do que nunca. Hoje, todo profissional que a gente conversa aqui sempre tá falando isso aí que você falou. É uma equipe multidisciplinar, que chama equipe multi, você trabalha com um, trabalha com outro, porque precisa se ajudar. E eu vou dizer uma coisa, o profissional da saúde mental, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, tá sempre dentro dessas equipes, assim. Seja a patologia, seja qual for o segmento que a pessoa tá procurando. Justamente porque eu acho que mais do que nunca as pessoas estão entendendo a importância que a mente tem no seu corpo e, consequentemente, na sua vida pessoal, social, profissional. E às vezes o que mais impacta no ganho de peso da pessoa não é o que ela tá comendo, né? Mas é por qual fome ela tá comendo, né? Aquela frase, você tem fome de quê? E muitas vezes a fome é emocional. Então, às vezes sei lá, o cansaço, que a pessoa, não é só o que tem a pessoa chegar em casa, não vou fazer uma comida agora, eu vou... Pega ali alguma coisa, vou pedir no iFood, que é mais rápido, e vou pedir algo bem gostoso. E esse bem gostoso, às vezes, é para esconder algum conforto que ela não tá tendo dentro dela. Uma compensação. Entende? Uma compensação, né? E aí, acontece a gente ter essa fome emocional, às vezes, né? Você ceder a isso, não tem problema. O problema é quando... Lembra daquelas palavrinhas? Contexto, frequência, quantidade? Sim. O problema é a quantidade de vezes que isso acontece, a frequência que isso acontece. Se for muitas, né? Então, às vezes, o ganho de peso dela não é nem porque ela não tá seguindo o plano. Às vezes é porque ela, né, tá comendo muito por fome emocional. E quando a gente come por fome emocional, é mais difícil também controlar a saciedade, né? Então, tem toda essa questão para ser resolvida. Mas, Chelsea, como é que resolve isso, então? Fico pensando assim, você falando, eu concordo plenamente com o que você disse. Assim, você tem, vamos dizer assim, é o próximo passo da nutrição, é isso. É entender o porquê que a pessoa faz isso. Porque, como você falou muito bem, a gente já sabe que não é para fazer, né? A gente sabe que um alface é melhor do que uma gordura, né? Assim, ali... Nutricionalmente falando, né? Nutricionalmente falando, a gente sabe o que pode... Eu sei que na hora que eu tô tomando aqui um refrigerante bem gelado, né? Acabando de ser aberto ali, aquilo ali é cheio de açúcar, né? Cheio de... que não vai me fazer bem se eu continuar tomando aquilo dali. A gente sabe disso. Mas que a gente tem que entender o que leva a gente a fazer aquilo, né? E como é que a gente consegue enxergar isso? Como é que você aborda os seus pacientes para que eles comecem a entender isso?
tem uma ferramenta muito interessante, né? Quando eu vejo que é uma paciente que tem muito problema de relação com a comida, né? O que é que eu faço? Olha, eu não vou te passar um plano agora, né? Não vou... No nutricionista convencional, você chega... Chega lá, já abre lá o aplicativo, né? Às vezes faz o plano alimentar na baixa hora. o seu aplicativo ali, já Exatamente. sabe a tortura Já que sai vai ser com a seu. dieta, né? A pessoa... Não, começa um dia antes, né? Que a pessoa já vai se despedindo de todas as comidas. Come o que tem, o que te deram, o que te ofereceram, o que sobrou na mesa, né? Porque acha que vai ficar sem, o que é uma falácia, né? Porque Sim. a pessoa não vai aguentar ficar sem pra sempre, Fica, ninguém né? vai aguentar. Aí Já vai desistir, aí não volta mais porque acha que vai estar com vergonha. Eu já tive várias experiências. Você papai, pronto, vamos comer. E normalmente é domingo, né? Vamos pedir uma pizza, pronto. Que Aí amanhã na é segunda, né? Aí a gente come só coisa saudável. Terça-feira a gente tá pedindo outra pizza. Inclusive, o Tony falou a mesma coisa. Quando chega cansado e estressado, a única coisa que acalma ele é refrigerante. Refrigerante. Só pra dar aquela acalmada. Pronto. Aí, Mas- Já é mental meu. Você tem que parar de... Tá saindo? Você tem que parar de tomar refrigerante, faz mal e tudo. Eu sei que faz mal. Mas já tentei água com gás, não é a mesma coisa. É alguma coisa mental que não faz com que eu só pare. saber não adianta, já é Não comprovadamente. Mas eu vou dizer, pelo menos o primeiro passo, eu acho que tá. Não sei o primeiro Mas passo. tomar consciência disso A tomar é o primeiro passo. consciência, né? Não diz Tomar assim que. consciência de que ele tá tomando refrigerante, porque ele acha que conforta ele. Ele sabe que não é refrigerante que ele precisa de outra coisa. E aí já é o primeiro passo, Já é o né? primeiro Pra sair passo. dessa. É que nem o alcoólatra que nem quando o- assume que é alcoólatra, né? Assim, eu tenho um problema, né? Mas a comida, ela se torna um vício. Ou não, eu tô falando errado. Eu olhei assim, eu falei, ela. Eu senti no olhar, falou besteira. Tem gente que falou- fala isso, né? Sou viciada em açúcar, sou viciada não em refrigerante. existe? Isso não existe. Ah. Não existe vício em comida. O que é que acontece? É que a comida afeta o nosso cérebro em um ponto da dopamina, que é o mesmo ponto que a cocaína afeta, né? O mesmo ponto que uma droga afeta. No entanto, a música também afeta esse ponto da dopamina, E entendeu? você não é E gera viciado em prazer. música. E ninguém fala, sou viciado em Sou música, eu vou me viciado em internar. música. É. Não existe, né? Musicólatra não tem, né? Não existe. Até porque, tipo, a pessoa fala, sou viciada em açúcar. Mas se não tiver doce, ela não vai lá e come um açúcar puro. Não vai comer, né? É verdade. Não existe isso. Faz Então, sentido. o que existe mesmo é a pessoa tá ali hipervalorizando a comida, colocando todo o prazer da vida dela na comida. Por exemplo, tenho pacientes que não entendem porque que tem tanta vontade de comidas hiperpalatáveis, né? Então, sempre chegar e pedir um hambúrguer, uma pizza. A segunda vez que você usou esse hiperpalatáveis, o que é hiperpalatável? É comida muito É gostosa? muito gostosa. Putz, entendi agora. Muito Eu vou palatável, ali, muito vou gostosa. procurar no iFood hiperpalatável. É por causa... é por causa do hiperpalatável que as pessoas hoje em dia não querem mais saber de fruta, né? Porque quando Não dá pra você... comparar, né? Porque são comidas que são feitas... são muito processadas, juntam gordura e açúcar, por exemplo, e na natureza não tem nada que junte gordura e açúcar ao mesmo tempo. Olha aí, rapaz. E aí... Uma traquinagem do ser humano. E aí, o que é que eles fazem? Justamente pra ser muito gostoso, pra você querer mais e mais e mais, e não se contentar com pouco. E aí Ele é fica... viciante. queijo. E aí, enfim, quando vai... Tanto que você falou assim, ó, comida ultraprocessada é muito mais gostoso, né, do que a comida natural. Por quê? Porque ela foi feita pra ser Pra muito isso, gostosa, né, né? Por isso que seu paladar já tá habituado com aquilo. Uhum. E quando vai experimentar uma banana, não tem graça pra você, não tem o mesmo gosto do que Não comer é outra coisa. hiperpalatável. Pronto, mas voltando ao que tu falou, Sim. como é que resolve isso, né? Sim. Aí eu te falei que a pessoa chega no meu consultório e eu falo assim, não falo pra gente ir logo pra um plano alimentar, né? Vamos ver como é que você tá comendo. Aí como é que eu vejo isso? Por meio de um diário alimentar. Nesse diário alimentar, a pessoa vai... a gente vai ter um retorno depois de 15 dias, né? Uma próxima consulta. E aí, nesses 15 dias, ela vai colocando no aplicativo a foto e todos os sentimentos dela relacionados àquela comida. Então, o que é que ela estava sentindo antes? O que é que ela estava sentindo depois? Se era tristeza antes, aí comeu. Ah, que interessante. Aí depois se sentiu aliviado, então culpada, o que acontece muitas vezes, né? Coloca também a fome e saciedade. Às vezes a gente vê que a pessoa não tava nem com fome. Era a fome emocional, né? E não tinha aquela fome Que física. a gente chama gula, né? Comendo por gula só ali. E aí, enfim, aí quando eu vou analisar o diário, eu começo a perceber. Olha, esse dia aqui, você viu que você disse que estava triste. E como é que você foi resolver sua tristeza? Comendo. Pelo que foi o que você colocou.
né? Ou então a pessoa me fala mais sobre o processo, de como é que foi, né? Ou então às vezes é cansaço, é pedir, eu quero comer. Como é que você acha? Pronto, outro diferencial da nutrição comportamental. Eu nunca imponho nada. Eu não falo, olha, faça isso. Eu falo assim, ó, o que é que você acha? Porque só a pessoa vai me dizer o que ela consegue fazer, né? Então, como a gente sabe, a pessoa saber o que é certo não vai mudar o comportamento. Assim, já Então, ela tem que percebi. me dizer o que é possível pra ela, Uhum. né? Então, o que é que você acha que poderia ter feito ao invés disso? Aí ela, não sei. Aí você acha que essa comida resolveu a sua tristeza, o seu cansaço? Aí ela, não. Aí tem outra forma que você acha que poderia fazer no seu dia a dia pra lidar com a tristeza ou o cansaço que não seja através da comida? Aí a pessoa, acho que escrever, eu gosto muito de escrever. Olha aí. Ou então tomar um banho à luz de velas, né? Gosto muito Olha de aí. tomar um banho à luz de velas, me relaxo. E aí talvez eu não teria comido isso, teria ido comer o que tinha na minha geladeira mesmo, que era um prato de comida que eu já tinha deixado, não sei o quê. Aí eu, tá vendo? Ou então se não tivesse, eu sugiro pra pessoa, sempre deixe preparado alguma coisa na sua casa, né? Um frango desfiado, um carne moída, um arroz, né? Pra que sempre tenha algo lá que não precise dizer que, não tem. Não tinha vou comida, vou porque- ter que comprar ali alguma coisa. Sempre tentar preparar essas coisas mais fáceis, né? Pra deixar lá. Porque às vezes não dura 5 minutos a gente fazer, tipo, uma crepioca, um macarrão, né? Mas o que a gente quer mesmo é curar aquela tristeza, aquele cansaço, sendo que não é por meio da comida, né? A gente tem que criar um leque de possibilidades Boa. Bem pra pessoa. pensado. Então, às vezes, eu escrevo junto com ela, né? Ó, ela vai me falando isso, aí eu dou mais uma sugestão, ela me fala outra. Brincar com meu cachorro, tem gente que Olha diz aí. isso. Então, tipo, tá triste, evita na próxima vez correr direto pra comida e me conta como é que vai ser, Vai brincar entendeu? com o teu cachorro, vai tomar Brinca um com o banho à luz de cachorro. velas, né? Toma um banho, Você preparar um escuta banho à uma luz de música. velas já demora ali, né? É. Porque aí você esquece mesmo. E aí, quando viu, não teve que apelar para a comida, né? A gente vê que tem outras formas de lidar com aquele problema que não seja só através da comida. É porque é muito interessante. Engraçado porque você falando aí, e uma das coisas que faz pessoalmente, assim, também eu comer coisas que não deveria é o cansaço. Você passa um dia assim, puxado, e aí, como o Tony falou ali, um copo de refrigerante, uma coisa assim, o refrigerante sempre acompanha alguma coisa, né? Sempre tem. E aí você parar na lanchonete, pedir aquele sanduíche que você gosta, com aquela maionese temperada, uma coisa muito, Tem que ter a muito maionese desgraçada que criaram. Não existia isso quando eu era mais novo, não. Foi essa maionese temperada, que foi uma coisa que eu já sou um velho. E quando eu era adolescente, não tinha. Eu não lembro de maionese temperada. Mas enfim, e é muito bom. E aí eu fico pensando, porque o cansaço, você deixa de fazer muita coisa porque você tá cansado, mas você não fica cansado para comer, né? Eu tô cansado, vou comer não, que nada, você quer comer mais. Então a dica seria, o que é que você poderia fazer para na hora desse cansaço, você mudar o foco do pensamento, é isso. Isso. E digo mais, Ah, vamos na raiz do problema também, né? Sim. Se tá triste, outro problema. Mas cansado, que você falou, né? Utilizando seu exemplo. Se você tá cansado, eu vou te perguntar, quantas horas tu tá dormindo? Será que tu tá dormindo o suficiente? Porque buscar outra forma de, na hora, lidar com o teu cansaço, pode ajudar. Mas a gente tem que ir na raiz do problema por também. que tá tão cansado? Por que tá né? tão cansado? Então, às vezes, é o teu sono que não tá bom e a gente tem que resolver primeiro o teu sono, né? Pra depois ir falar de alimentação, de qualidade de alimentação. Olha que interessante, Tio, você falando isso, porque quando eu tive um filho, ele era bem pequeno, eu engordei. E todo mundo falava isso, não, depois que tem filho, engorda. Era um negócio que eu ouvia muito, não, é provado, depois que tem filho, engorda, não sei o que, engorda. Eu emagreci mais um pouco, mas na época eu lembro, quando ele nasceu, eu engordei. E era o momento que eu dormia menos, né? Aham. Olha, faz todo sentido. Você dormia mal. Quando você tem filho pequeno, assim, de meses, até um ano, você vai dormir. Foi um ano ali, mais ou menos, dormindo Mal. não dormindo mal, né? Você acorda de madrugada, Não, você tem. completamente. E, E assim, aí acaba que pode ter influenciado também, né? Cansado, ficava mais cansado porque tava com Total. sono, ia pra comida. ia pra comida, então influencia tome muita maionese coisa. temperada E assim- tome engordar. Boa. Amo maionese temperada mesmo. Eu gosto. Eu gosto muito. E Mas assim, eu não vou mais comer, eu vou procurar um banho à luz de vela.
Ou então vamos melhorar teu sono, né? Melhorar meu sono, pode ser. a raiz Eu tô do menos problema. cansado. Eu tô menos cansado até que eu emagreci mais. Pronto. Isso que tu falou é muito importante, né? Quando eu tive filho, meu corpo mudou. E o nosso corpo, ele reflete as fases da nossa vida. Já percebeu isso? Então, tem fase que você tá mais relaxado, que o trabalho não tá pegando tanto, que você consegue se exercitar mais, que você tá bem, que você não tem tanta fome emocional, né? E aí, o seu corpo tá ali do jeito que você quer. Aí você entra numa fase que tu virou pai, alguém vira mãe, não sei o quê. Aí tá num trabalho diferente e quer que o corpo continue o mesmo, permaneça o mesmo daquele jeito. E não é bem assim, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, né? Não, eu não entendo. É só foco, força e fé. É só a pessoa ter força de vontade que a pessoa consegue o corpo que ela quiser. Não é tão assim, não, amigo. Disciplina. Não é assim. Não é assim. Eu fico um pouco com o pé atrás desse negócio que o pessoal vem de disciplina. Isso aqui é tão difícil, né? Sem você falar. É muito difícil. É difícil. Eu acho mais nessa linha de você tentar fazer uma mudança de comportamento como Pequenas essa. mudanças, né? Pequenas mudanças. E mudanças viáveis e sustentáveis para você, né? Porque as pessoas querem muita sede ao pote, né? Querem começar a treinar, começo de ano, né? Agora, começar a treinar, a meta. Academia lotada. Academia lotada e a meta das pessoas, 6 vezes por semana, né? A alimentação saudável, todo dia, no máximo uma refeição livre. Eu nem gosto muito disso de refeição uma coisa que eu não livre, gosto de que fala é o dia do lixo. Não. Aí vamos ter o dia do... Não sei se você fala isso. Deus me livre. Mas eu não gosto. Já fui Deus me falando aqui, livre. porque tem... Não, o dia do lixo. Eu comi, meu Deus, um dia do lixo, né? Você colocar... Dia do lixo é o dia que o lixeiro passa, né? Que vai ficar Passa, comendo. pelo amor de Pelo amor Deus. de Deus, gente. E aí, enfim... E aí, mesma coisa... nesse início de ano, né? Tá todo mundo em busca dessa mudança. Pronto. E aí bota a meta muito alta, tanto de academia, né, quanto de alimentação. E aí uma coisa dá errado, deixa pra segunda-feira que vem. Aí dá errado, deixa pra depois do carnaval. Dá errado, deixa pra depois do, né? O ano tá terminando, vamos só pro próximo ano. E aí o ano termina de novo, aí começa tudo de novo, né? E esse é um grande problema, assim, de comportamento mesmo das pessoas, né? Porque elas não conseguem pensar em metas sustentáveis e saber que essas metas precisam ser flexíveis, né? De acordo com o que o ano vai passando, né? Que às vezes você vai estar podendo mais, às vezes menos, e vai fazendo o que pode naquele momento. E é isso que eu estabeleço com os pacientes. Eu sei que, exemplo, eu sei que o ideal é você ir 5 vezes por semana fazer academia, musculação e outra atividade física, um cardio, uma coisa assim, né? Só que as pessoas que estão começando não vão começar dessa forma. Cara, não dá. E outra, se você falar assim, ó, vá 5 vezes pra academia, a pessoa vai se desestimular se não conseguir ir no segundo dia e não vai fazer mais nada, entendeu? Então a gente tenta combinar assim, procure uma atividade que você gosta, que te dê prazer, que te dê vontade de continuar, né? E tente ir pelo menos agora pra começar 2 vezes. E só pra iniciar, né? E não pegue muito pesado, porque outra coisa que tem também, as pessoas começam... No pain, no gain. Isso, sem dor, sem ganho, né? Você vai, aí pega aqui muito forte, no outro dia não consegue nem se mexer. Não consegue nem andar. Aí não vai, aí já se desestimula. Então, e outra coisa, eu vou dar uma dica aqui pra você que quer realmente uma mudança. Não só física, não fale pra ninguém. Não fale, se você... Ou só para as pessoas que vão lhe acompanhar nesse processo, como se você vai procurar um profissional. Claro que você vai ter que falar com um nutricionista, um educador físico. Mas as pessoas têm uma mania de vai começar uma atividade física, aí bota lá no Instagram logo de cara, né? Começando hoje a minha meta de não sei o que, blá, 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 blá. A gente não sabe as pessoas que estão vendo aquilo dali. E tem tanta gente torcendo pro seu fracasso. Infelizmente, cara. Infelizmente, parece que as pessoas não querem que a outra mude, né? Acontece, né? Tem essa questão. Mas às vezes, você sabia que é legal você colocar, não pelo que as pessoas que estão vendo podem torcer, né? Olhando por outro lado. Eu, por exemplo, quando eu comecei a ir mais constantemente pra academia, comecei a postar. E aí incentiva outras pessoas. Isso me incentivava outras pessoas e me incentivava a ir porque eu queria dar meu check, né? Não tá pago, porque eu não gosto dessa expressão também, porque quando tá pago significa que a gente merece alguma coisa depois, né? Sei lá. Sentido. Ou então que é um boleto, né? Que tá pago, é uma coisa ruim, né? É uma coisa boa. Então eu prefiro usar, sei lá, tá feito, enfim, fui ser feliz, né? Fui... Do que ver de uma forma melhor do que simplesmente tá pago.
Mas Mas isso lhe incentivava, me incentivava a ir no outro porque dia. era meu check, assim, sabe? Mas não precisa ser assim, né? Pode ser, se você não gosta de postar, pode ser um plano de metas que você vai preenchendo, dando check, né? Seu, né? Seu, algo seu. Porque quando você... Porque essa questão das redes sociais é uma... Toda vida, todo episódio a gente sempre bate nessa tecla de rede social, né? É porque é uma coisa que pode ser muito boa, mas uma coisa que pode ser muito ruim também. É um negócio que você vive muito perigoso. Você tem que viver ali na corda bamba para saber aproveitar bem o que ela pode oferecer, tendo cuidado que ela pode trazer muitos malefícios. Mas é porque, às vezes, quando você começa a colocar, se você não está tão seguro da mudança. Sim. Porque se você está, aí pronto, não tem rede social que atrapalhe ou não. O problema é quando você coloca, eu só vou porque eu vou ter que postar. Aí isso... E a cobrança, né? E aí você mostra aquilo que você quer mostrar e a coisa ruim você não mostra. Às vezes você não está nem fazendo a mudança, mas você quer mostrar para as outras pessoas que você está. E aí acaba que muita gente entra em parafuso, porque começa a mostrar ali a vida, mostrar que tá indo, e tá pago, e não sei o quê. E tem dia que você não tá bem, que você não vai, começar a se cobrar. Exatamente. Eu não fui, Essa cobrança e a comparação com as outras pessoas, e aí né? começa a Na se rede comparar, social fulano também. tá indo todo dia, e o corpo tá muito bom, e tá tudo não sei o quê. E ninguém sabe como é que tá a vida do fulano também, né? E a gente tem que ter muito cuidado também com isso das pessoas postarem o antes e depois, né? Porque a gente vê ali uma foto antes e depois, mas não sabe tudo que aconteceu No no meio desse processo, né? A Não. gente só se compara ali, porque só o que tem. Você passa o Reels, passa o TikTok, passa alguma coisa. Só o que tem é antes e depois, mas você não viu nada que aconteceu. E vai que a pessoa passou por muita restrição, vai que a pessoa, né, ficou doente, vai que a... Às vezes fez até uma operação, às vezes fez uma plástica, uma fez plástica, uma coisa. Rapaz, não dá pra se comparar. Todo podcast a gente tá falando isso. As pessoas a comparação e isso acaba a autoestima da pessoa, viu? A gente conversou com um Totalmente. psicólogo aqui, um dos pontos mais que atrapalha mais a autoestima, somente a feminina, é a comparação. Você se comparar com o outro, e nas redes sociais isso acontece muito, né? De você ter essa comparação de uma vida que às vezes nem tá E tudo tão parece... As pessoas só postam o que elas querem postar. Claro, claro. O que não deu certo, elas não vão Ai, não vou postar, é isso que eu tô dizendo. Sabe? Às Quando vezes a vida elas... tá uma droga ali nos bastidores, mas aí ela quer passar que é que é uma coisa. O negócio é você ser constante, né? E para você ser constante, não dá para você ser constante botando o sarrafo lá em cima sem de uma forma gradual. Até mesmo se você olhar, tem aquele salto em varas, né? Que teve um brasileiro que ganhou aqui nas Olimpíadas, faz tempo isso. E eles são profissionais. Aí ele botava o sarrafo aqui e pulava, né? Sim. Aí se o outro pulasse, não, então vou tentar no outro pra ver se dá certo. Ele não ia de um lá pular pra cima de uma vez. Mas na rede social que a gente vê é esse vum, primeiro e o último, né? O salto lá do último, mas final. lá em cima, cara, pelo amor de Deus. Então, como você falou, a pessoa vai começar, já vai querer 6 vezes pra academia, já vai cortar tudo aquilo que de alimentação que não é bom, e já vai se matricular em tal coisa, já vai fazer não sei o quê. E a gente tem que entender que não existe perfeição, né? Dá não. Não existe perfeição, não existe alimentação perfeita, não existe exercício físico perfeito. Tudo é muito ser flexível, humano é né? imperfeito, cara, é imperfeito. Não dá pra... O Paulo Musi, eu acho que você deve conhecer, Sim. né? Ele é até médico, né? E fisiculturista, é nessa linha aí dos fitness, né? É um dos influenciadores fitness. Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Constância. É você ser É constante. muito mais importante Nada do que vence a perfeição. constância. Nada. É você ser ali, ó, todos os dias. Todo dia, e digo mais, ser resiliente, né? Porque as coisas vão dar errado, né? Como a gente tava conversando naquela hora, que a pessoa... já achei que comia, entre aspas, errado, né? Agora, então, vou deixar pra... Hoje é quarta-feira, comi errado, vou deixar segunda-feira que vem e volto. Não começa, tá errado, isso aí já não As dá pessoas certo. perderam essa, sei lá, flexibilidade de voltar, né, a resiliência, Sim. né? Resiliência pra voltar pro seu possível, né? Porque as pessoas querem algo perfeito. E Não. ou 8 ou 80. Ou não estão fazendo dieta nenhuma, ou estão numa dieta que não pode sair de jeito nenhum, né? Mas não, a gente tem 72 possibilidades entre 8 e 80, né? Que a gente pode estar ali com uma relação mais leve, né? Claro. E possível. Então, A gente tem que entender, eu sempre falo isso também, que a gente faz parte de uma natureza. A gente tá nem acima nem abaixo da natureza. A gente faz parte dela, que é uma natureza inconstante. Tem dia que tá nublado, tem dia que tá fazendo sol. Ponto. Tem dia que você tá bem e tem dia que você não tá tão bem. E aí, no dia que você tá bem, show de bola. Vamos aproveitar, vamos
Vamos aproveitar esse dia. No dia que você não tá tomando, você administra. Mas tem que aceitar. Vai ter dia que você vai, pô, foge ali da dieta, falta E academia. esse dia é muito importante pra você conseguir os outros, Sim. certo? Porque assim, se você tá muito cansado, não quer ir pra academia, aí passa 2 dias, 3 dias sem ir, aí quando volta, nossa, ainda bem que eu descansei, sabe? Boa. Esse descanso foi muito importante. Ou então, o dia que você não tá, que você come outra coisa fora do seu planejamento, aí você volta a comer com prazer. Por exemplo, eu viajei agora no Réveillon, né? Aí foi totalmente diferente, você tá... Mas nada como voltar pra sua casa, pra sua rotina, né? A mesma coisa eu senti na alimentação. Eu amei ter comido várias coisas fora do meu planejamento, Sim. porque eu tava ali pra isso, era minha viagem, né? Eu sou flexível a esse ponto, né? E aí... Voltei feliz também porque ia voltar a comer as coisas que eu também gosto, sabe? Porque Sim. também são parte da minha rotina, Sim. que me fazem feliz também, né? Então, é saber que tem um tempo pra cada coisa e que uma coisa ajuda na outra, né? O fato de eu ter ido... Imagina se eu tivesse viajado e me restringido por causa, Poxa vida, sabe? ficar Perdido os sofrendo momentos ali, né? felizes. Eu tô comendo isso daqui, eu tô quebrando a minha dieta. Um saco, cara. Um saco. É verdade. Sem E aí, condições. E tem gente que faz isso, né? Quando você volta, aí você volta até com muito mais prazer, porque existe uma organização ali. Rapaz, tudo é a mente, né, da gente? Tudo é nossa mente. A gente se organizar para isso, muda. A parte alimentar, ela tá totalmente Ligado com a mente, né? Conectado. ligada, total. Comportamento. Total. Então, Não tem como falar de alimentação sem falar do comportamento, sem falar do contexto que a pessoa tá, né? Então... eu acho que a nova linha da nutrição é essa mesmo. A inovação, né? Eu acho que é o futuro, assim. E hoje em dia a gente ainda vê muito pouco, sabe? Muito Mas eu acho poucos que não é nem o nutricionistas. futuro, não, sabe, o Chelsea. Eu acho que, menina, é bom ter o nome Chelsea, porque toda vez que eu vou falar, eu lembro da personagem do Dois Homens e Meio, vem logo no Chelsea. E aí, mas eu acho que não é nem o futuro, eu acho que é o presente mesmo, já. Não tem como você fugir dessa linha, não, porque senão você vai ficar só com uma tabela ali para você preencher e não dá certo. Mas, assim, a gente falou dessa questão do cansaço. Tem a questão da tristeza também, que você disse, é? Tem. As pessoas tristes, elas também tendem a comer. E como é que ela Com faz? certeza. Não só a tristeza, como a ansiedade, né? A depressão. Todas essas doenças que tudo estão isso influencia em moda, muito né? na alimentação, Todas essas... né? E aí, por que a pessoa tava triste? Aí, foi uma briga com o namorado. Enfim, comer vai resolver a briga dela com o namorado? Não. Então, o que é que ela deveria realmente fazer? Conversar com o namorado. Às vezes é isso, essa é a questão pra resolver, sabe? Então, depende do motivo da pessoa, né? Aí o namorado então... chama pra conversar no restaurante. Comer aquela pizza que tu Mas gosta. aí que ela coma com prazer, né? E sem ansiedade, né? Porque quando a gente vai saciar nossa fome emocional, às vezes a gente sacia com ansiedade. Então vai comendo, vai sentindo culpa. Se for resolver num restaurante, que coma com prazer e presente no momento. Aí é outra questão. As pessoas hoje em dia não dão uma prioridade para a alimentação que ela deveria ter. Sempre comem enquanto fazem outra coisa. Mexendo no celular, né, trabalhando, ou engole para já ir para outra atividade depois. E aí não dão a prioridade para a alimentação, né? Quando eu tô falando com os pacientes, às vezes, aí elas, não deu tempo não comer, almoçar porque tava trabalhando. Aí fui comer lá para 3 horas da tarde e aí exagerei porque tava com fome. E aí, enfim, quando eu vejo a organização de tempo delas, dentro da organização de tempo delas, a alimentação tá em último lugar. Olha Por aí. quê, né? Então, tem que ver isso também, sabe? Que as pessoas não estão dando aquela prioridade e não estão comendo com atenção. Elas Então, não- a forma que elas estão comendo importa muito. Né? Importa também. Então não é só. A gente falou da questão de você entender o motivo que você está comendo errado, né? Porque comer certo ou errado a gente já sabe mais ou menos como é o motivo, né? Ir atrás A raiz do a problema raiz do problema. E além disso, também tem a forma com que você come, tem, né? porque se você come muito rápido, primeiro que você não aproveita o alimento, segundo que a nossa saciedade demora até uns 20 minutos para chegar no nosso cérebro. Então, em 20 minutos você pode comer muito ali e ainda não vai se sentir saciado. É como se fosse isso. Segundo, que vai trazer mais problemas de azia, gastrite, refluxo, porque o alimento vai chegar quase inteiro no estômago, o estômago vai ter que trabalhar mais, liberar mais ácido. Então, as pessoas estão comendo muito rápido, né? Então, se demorasse mais na refeição,
se não fosse algo que elas fizessem enquanto assistem TikTok, se fosse algo que realmente voltasse para ser como era antigamente, que você se reunia à mesa com a família para conversar e jantar todo dia, né? Algo melhor, sagrado, né? Era Antes melhor era sagrado. assim? Era melhor assim. Ok. Comer em companhia, reservando o momento, sem o celular na mesa, né? Sem celular, né? E prestando atenção no que tá comendo, né? Então, sentindo o cheiro, sentindo o sabor, apreciando a comida, né? Hoje em dia as pessoas não, só querem botar pra dentro, terminar o mais rápido possível pra ir pra próxima atividade, né? Então, Ou então comer quando outra você coisa, come... né? Logo depois ir pra sobremesa, ir pra uma... Rapaz, é interessante isso daí que você falou. Você sentir o prazer Tem da até um alimentação. nome pra isso, Como é o nome? Mindful Eating, Mindful. em inglês, né? Que é comer com atenção plena. Então, quando você come com atenção plena, você às vezes come menos, porque você sente melhor a sua saciedade, né? Você come com mais calma, você aprecia melhor a comida. Não, às vezes as pessoas estão comendo faz de conta, biscoito recheado. Aí come o biscoito inteiro porque tá comendo rápido. Se comesse com atenção, devagar, sentindo cada pedaço, então deixando ele derreter na boca, com chocolate também, deixando ele derreter na boca, né? Um dia eu fiz uma experiência com um grupo de idosos, né? E aí a gente foi comer um bis, só um. E aí eu fiz essa experiência, fui guiando uma meditação do chocolate, né? Que é uma das ferramentas que a gente utiliza para trabalhar isso de comer com mais calma. E aí, nisso eu fui falando, primeiro olha pro chocolate. Vocês já tinham visto essa embalagem? É nova, é velha? Abre a embalagem, escuta o barulho. Olha aí. E aí cheira, né? aí bota na boca. Não mastiga ainda, só deixa derreter. Agora, mastiga. Fiquei com vontade de comer bis agora, ela falando. Vai. E aí foi muito interessante que o que é que eles trouxeram depois, né? Quando eu perguntei como é que foi. E eles comeram com toda a calma do mundo, atenção. Aí uma pessoa falou, nossa, eu achei que era mais gostoso. Agora eu tô sentindo um gosto de plástico. Olha aí. Tá vendo? Tipo, as pessoas nem sentem um gosto mais. Elas Mas comem... conseguiram comer só um? Conseguiram. Teve uma que falou assim, achei gostoso. Eu fiquei com um pouquinho de vontade, mas isso é muito individual, né? Mas a outra falou... Né, dá até o nome pra você comer mais de um. O outro falou, exatamente. Aí o outro falou, eu aproveitei melhor o sabor dessa forma. Tipo, eu senti que eu demorei mais e aproveitei mais, senti mais prazer. E não fiquei com vontade de comer outro, né? Então, é algo muito individual. Mas se utilizar isso mais vezes na prática, comer com mais atenção, você realmente evita repetir, evita exagerar no doce, evita, sabe? Às vezes é a forma como você come, não o que você tá comendo. Você transformar o seu momento de se alimentar em um momento mesmo, né? Um pequeno evento ali para você. E é uma forma de autocuidado, né? Também. Se você for parar para pensar, você pode ter muito prazer. E aí, fazendo isso, Chelsea, você pode sim sentir muito prazer em alimentos que não são hiperpalatáveis, né? Assim, que não são... Gostou da palavra? Gostei, eu achei bem interessante. Alimentos naturais, assim, uma fruta, um arroz, um feijão, uma carne, uma coisa, você comendo devagar, você sentindo gosto. Também. Mas eu vou ser sincero, você falou aí da questão de as pessoas não estão sentindo ali o que estão comendo, né? Assim, estão aqui pensando em outra coisa, ou no celular, né? Eu acho que poucas coisas a gente faz vivendo aquele momento, sabe? Poucas. Hoje em dia, poucas coisas a gente faz. Isso é verdade. Vivendo aquele momento. E na alimentação não é diferente. Né? Eu acho, eu comentei até com a Renata isso, a gente conversando aqui sobre o podcast, eu dizendo, eu gosto muito de ir fazer o podcast porque é um momento que eu tô lá. Né? Que a gente não pega o celular, até para não é porque a gente está em um ambiente onde a gente está tentando conversar um assunto que possa impactar outras pessoas. Então a gente se sente aqui. Né? Então eu tenho que escutar, eu tenho que olhar, eu tenho que ver, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que estimular o agora, né? Exatamente. Eu tenho até tatuado aqui e agora. Aqui e agora. Eu acho que, sinceramente, pra mim, isso é o segredo da felicidade. É você viver todo o momento. O momento, cara. E aí, quando eu vi isso da nutrição, eu me apaixonei, porque eu pensei, cara, tá aqui. É isso, é o segredo não só da felicidade, como de você viver bem, sabe? E na alimentação não é diferente, porque quando você vive aquela situação. O aqui e agora, não é a alimentação, a probabilidade de você exagerar é muito pouco. Pois, já que tu gosta dessa linha, Chelsea, não sei se você já leu, mas tem um livro, O Poder do Agora. Você já leu?
Bom demais, Pronto. li 2 vezes. Pronto. Pois o Poder da Agora eu indico para qualquer pessoa que queira, nesse mundo Mudou tão minha vida. tão maluco que existe hoje. O Poder da Agora, ele... E o engraçado é que no livro ele vai falando algumas coisas e ele mesmo vai perguntando como se a gente tivesse perguntando, né? Que às vezes a gente vai perguntando as coisas. Eu ia lendo, é bem interessante, né? Esse livro. Eu ia lendo e meio que não, isso aqui não tá certo. Aí lá na frente ele, por causa disso, a minha mente, né, me sabotando. E aí ele fazia aquele questionamento que eu tinha feito na minha mente, ele respondendo, porque, cara, é muito bom. E ele ensina realmente, ele fala que existe o tempo cronológico e o tempo psicológico. Sim, O sim. tempo cronológico é o único que a gente tem que viver, que é o tempo do relógio, né? Por exemplo, tal hora eu tenho que estar numa reunião, amanhã 9 horas eu tenho uma reunião. Pronto, então eu sei que amanhã 9 horas eu tenho que estar numa reunião, uma organização da minha vida. O tempo psicológico é aquele que a gente fica, ixi, amanhã 9 horas eu tenho uma reunião, tá? Agora eu tô preocupado e tô não sei o quê. E esse tempo, ele não existe. Quanto menos a gente viver nesse tempo, mais a gente aproveita o agora. Ele diz que o passado e o futuro não existem. É bem interessante, né? Muito interessante. Não existe. O passado e o futuro não existem. Ele prova que realmente não existe. A gente fica olhando assim, meu Deus, é verdade, como eu fui bocó esse tanto tempo de não aproveitar o momento. Exatamente, eu acho que eu apliquei isso até hoje, né? E uma amiga minha teve que me relembrar, porque eu tava nervosa, assim, a primeira vez participando de um podcast, né? Querendo ou não. E aí ela falou, Chelsea, se diverte. Aproveita. Não é tu que gosta de viver aqui agora? Aproveita. Aproveita o momento. É o assunto que tu mais gosta de falar. Aproveita. E aí eu botei isso na minha cabeça e vim com mais calma, sabe? Não tem. É o tempo psicológico. Ele não existe. Quanto mais você vive nele, mais a sua vida vai por água abaixo. E nessa questão da nutrição e de você sentir o alimento, é totalmente. Na realidade, o alimento ele pode fazer você viver aquele momento, né? Exatamente. Pode ser um instrumento que você pode usar para poder viver o aqui e agora. E aí, Crasso, entrando naquela questão que a gente estava falando no início do podcast. Você não vai aproveitar o aqui e agora se você comer com culpa. Não dá. Porque a culpa é você viver no tempo psicológico. É você viver no tempo psicológico. É você viver no passado ou no futuro. Né? Já vai pensando assim, ó. Tem gente que já come, amanhã eu vou queimar isso aqui na academia. Ah, não, tá tudo errado, cara. Aí... Tem umas que eu vejo também que diz assim, queimando não sei o que a pizza de ontem. Vivendo no passado e no futuro, cara. Poucas pessoas vivem no agora. Não, e sem contar que o motivo que você tá indo pra academia não vai te sustentar na academia. Não vai te sustentar na atividade física, né? Quando eu falo academia. Porque não é pra ser... A atividade física não é pra ser só pra compensar as suas calorias. Pode ser um dos motivos, né? Pode ser um dos motivos, a estética e tudo mais. Mas tem que ser por prazer, tem que ser pela endorfina. Pra achar a paz de endorfina, né? Sim. Depois. Tem que... Enfim, tem que ter... Pela saúde mental, pra quando você ficar idoso, pra quando... Você tem que sentir o prazer até na academia, né? Você tem que sentir movimentar, sentindo a diferença, assim, diferença. né? Por mais que exista uma dor ali naquele momento, mas quando você sente aquilo, você tá no local, e você, a musculação, a atividade física, assim, ela lhe puxa pro presente. Pro presente. E tem que ser uma dor gostosinha, né? Porque tem dor na academia que é boa, né? Mas se for uma dor pra chegar de tela preta, de não sei o que, você não vai mais querer voltar lá. É o esforço, né? O esforço, ele demanda uma certa... você tem que liberar alguma energia ali. Você tem que sair da sua zona de conforto um pouco, né? Claro, o músculo para ele crescer, ele quebra, né? Mas também essa história de no pain, no gain só atrapalha, assim, as pessoas que estão iniciando, pelo menos, né? Pode ser que pro fisiculturista seja maravilhosa essa frase. Sim. Mas pra uma pessoa que tá começando, no pain, no gain, aí chega lá, aí ela vai desistir, vai ser desestimulante pra ela, né? Então, é melhor falar assim, ó, se movimenta por prazer, procura atividade física que você goste, coma por prazer, procura a comida que você gosta, mas coma com atenção. Então, tipo, por isso que a gente tem que fazer as pazes com o nosso corpo e com a comida. Com a comida. Eu conversei com uma obstetra aqui uma vez, e ela falou uma coisa que eu lembro até hoje, eu lembro pra minha vida e serve muito, que a única dor natural, a única dor que é natural no ser humano é a dor do parto. É a única. Interessante. E eu fiquei pensando depois, não tem outra dor, não tem. A única dor realmente que é natural do ser humano é a dor do parto. A dor do parto, porque a dor, ela informa alguma coisa que está errada no seu corpo, né? O seu corpo dizendo, isso aqui não está certo. A dor do parto, não.
é dizendo que há alguma coisa que está certo, que a natureza está seguindo o seu curso. Então, se você está numa própria academia, não que você não vá sentir o desconforto. O desconforto é uma coisa, dor é outra, né? Tanto é que quando você está com dor e você força o músculo naquela, você vai ter uma distensão, vai ter algum problema ali que você vai lhe impossibilitar de você ir treinar, malhar nos outros dias, né? Então você tem que entender o que é dor e o que é desconforto. Saber diferenciar, né? É, diferenciar. E escolher um profissional que te ajude com isso. Porque às vezes o profissional vai falar assim, ó. Vai, aguenta, não sei o quê. Toma essa ficha de treino aqui e é isso, sabe? Não, quando eu vou iniciar atividade física, eu sempre inicio bem devagar, com calma. Pra justamente não... E mais uma vez evitar se comparar, né, com a pessoa da academia. Porque se você fosse comparar com o peso da pessoa, com o jeito que a pessoa tá fazendo... E ninguém sabe o que é que as pessoas estão tomando nos bastidores, né? O suco. O grande e velho suco, né, que as pessoas podem estar tomando. Não se comparem. Isso aí é certo. Mas Chelsea, eu achei bem interessante. Tem mais algum ponto que a gente viu que é aquela questão do contexto, né, de você... O contexto onde você está se alimentando, né? O porquê, qual o objetivo ali. A questão de você entender o porquê. Se você está triste, quer comer. Se você está cansado, quer comer. Se você está ansioso, quer comer. O motivo disso. E se a gente pode desassociar isso, né? Colocando outra coisa. É a substituição, né? Fazendo uma substituição disso para aos poucos. Tem outra coisa que a gente que você orientaria para as pessoas começarem a olhar a comida não como uma vilã, né, como uma parceira. Sim, deixa eu ver. Uma coisa que eu tava com essa frase na cabeça é que os alimentos, eles podem ser nutricionalmente diferentes, mas na nossa mente eles têm que ser moralmente e emocionalmente iguais, né? Sim. Pra gente conseguir ter eles como parte da nossa alimentação, né? E fazer as pazes com a comida, né? Então, tem que saber que um brigadeiro pode ser tão saudável quanto um alface. Como Tudo assim? depende do contexto. Eu não entendi. Exemplo, você evitou um brigadeiro, sim, certo? Numa festa de aniversário do seu sobrinho, não sei. Sim. E aí ficou pensando nele. Ficou pensando nele. Não comi aquele brigadeiro. Aquele bolo, aquele brigadeiro, eu não comi. Que diabos eu não comi aquilo. E aí... Quer saber? Vou comprar agora um brownie. Ou então vou comprar 10 brigadeiros. Aí come com ansiedade. E aí, essa sua atitude não foi nada saudável. Claro. Porque você ficou ansioso. E quanto mais a gente se restringe, né? Mais a gente pensa naquilo. Então, se eu tivesse comido o brigadeiro lá, eu teria evitado... Com atenção, né? Sentindo e tudo mais. Teria evitado... Sem culpa. Com prazer, né? Teria sido saudável pra você naquele momento. Então, entendi. Então, sabe, todos os alimentos podem ser saudáveis. Tudo depende da forma com que do você contexto. Se comporta perante ele, como você come. Perfeito. Se não, quando você coloca limitação, restrição, o seu cérebro não entende. Tipo assim, você fala assim, eu não posso comer pizza. O seu cérebro não entende o não. Você vai ficar ali, ó, pizza. Ele só pensa na pizza. Tem até um que você diz, eu não quero pensar num elefante, né? Que você pensa no elefante. Exatamente. Você tem que pensar no macaco. Né? Aí quando você começa a ter essa permissão, saber que eu posso. O alimento não vai embora. Próxima semana pode ser que tenha de novo aniversário aqui. Vai ter, sempre tem algum evento social. Então, é melhor aprender a lidar com esse alimento. E quando você come devagar e sentindo, você não come muito. Exatamente. Sabia? É aquilo que você falou, né? Porque demora. A experiência que você fez lá na questão do bicho, tire, cheire, há vamos dizer, uma burocracia até você terminar ali. E aí isso ajuda. Ajuda até na saciedade, né? Porque demora mais tempo a refeição, a gente sente melhor, então... Rapaz, façam isso, viu, pessoal? Não, mas é uma experiência, é sério. É uma experiência. Até pra, sei lá, refrigerante, né? Que ele gosta, né? O Tony gosta. Como é que ele faz? Ele toma só um pouquinho? Toma um pouquinho, sentindo. Sentindo, Tony. Tu pega o refrigerante... Sente refrescância. Sente o cheiro, né? Sente o cheiro. Aí prova um pouco, aí desce. Porque as pessoas... Toma de uma vez, uma ansiedade. As pessoas hoje em dia fazem muitas coisas no automático. Né? Total. As pessoas têm hábito no automático. Total. Tipo, o hábito de chegar e já falar assim na mesa de um restaurante. Traz refrigerante e traz batata frita.
enquanto espera a comida. Isso é automático. Tem gente que não percebe, mas é um hábito que veio dos pais. Aí depois passou pros filhos. Aí chega hoje no restaurante, traz isso. Mas nem entende que aquilo é só uma coisa que já tá implícita nela, às vezes por um hábito antigo. Mas que ela nem queria tanto assim, sabe? E se você for parar pra pensar, façam isso. Rapaz, é verdade. A gente come no automático. É isso aí que você falou. É no automático. A gente tá aqui, aí tá conversando aqui, aí pá. Aí nem sente, Beliscando no automático, né? Beliscando, Tipo, só porque tá ali. Então, às vezes, não deixar tão visível, né? Não faz todo sentido, o Chelsea. É você viver o agora também na comida. Trazer né? a consciência, né, pra aquele presente. Porque, por exemplo, se ele já tem consciência de que esse refrigerante que ele tá tomando é por cansaço, ele já, né, já pode trazer... Se ele for tomar, ele já tem a consciência que ele tá tomando, que não é só porque ele quer tomar refrigerante, né? Então, já trouxe a consciência pro presente. Isso já faz você estar mais presente no aqui e agora. Aí talvez já faça beber menos do que beberia. Não, Só você ter a consciência, você fazer isso devagar, isso muda. E você, tu dorme bem, Tony? Então não é por cansaço, né? Que eu durmo. Qualquer canto eu durmo. Não, mas isso é um hábito de quem não dorme bem. Não dorme bem, eu tô falando da noite. Não, todo dia eu durmo 8 horas. Isso é bom. Mas também eu durmo muito durante o dia. Agora tem que saber a qualidade do sono, né? Ninguém sabe. E os exames, né? Estão em dia. Às vezes, ele pensa... Se dormir demais, pode ser uma baixa de ferro. Ele pensa que a qualidade que ele tá dormindo muito, mas às vezes a pessoa não tem uma qualidade de sono bom. Tem aquele sono REM, né? Que é o sono profundo. Às vezes o horário que você dorme também. Às vezes as pessoas dormem 8 horas por dia, mas quando vê é de 4 às 12. Não é, porque foi durante o dia. Então, durante enfim. O dia já eu acho que a dica que fica aqui, o Chelsea, e é engraçado de como tudo tá ligado na mente, né, da pessoa, a comida também, porque você começar essa... Se a gente for realmente fazer um treinamento para as pessoas, para que elas sintam o alimento, façam isso aí que você falou, veja o contexto, veja o porquê que você tá se excedendo e tal... Ela vai ter que fazer uma mudança também em outras áreas da vida, não é só na alimentação, né? Acaba que você vai abranger outras linhas. Eu conversei isso com um paciente minha. Eu falei, olha, percebo que você está procurando muito prazer na alimentação. O que é que tá faltando de prazer na sua vida? Aí ela, caramba, agora eu refleti sobre toda a minha vida. E realmente, estou chegando, tô trabalhando muito e não tenho tempo para outras coisas. Então, tipo, tá faltando prazer em outras partes da minha vida, por isso que eu tô recorrendo à minha alimentação, né? Então, e eu até tava produzindo conteúdo ontem no Instagram, né? E eu fiz um reels assim, tipo, o seu excesso de peso não é a causa dos seus problemas, é a consequência deles. A consequência, é o resultado. Então, o que é que tá em desequilíbrio na sua vida que tá afetando o seu ganho de peso, né? Então... é o resultado de alguma coisa que tá indo mal. Porque, às vezes, não é só porque você tá... Às vezes é porque você tá exagerando na comida, mas o que é que tem por trás disso? Por trás, não, né? Tem que ir As pessoas pensam muito em evitar os alimentos, mas não pensam, né, no que vem. É a mente, Chelsea. É isso que você falou, é a forma que você pensa. Aí o que é que elas acham? Não, pra emagrecer eu vou só fazer dieta aqui, fechar minha boca. Não é assim, isso. Não se sustenta. Fechar minha boca e malhar. Não é isso, envolve muito mais coisas. Sabe? E a pessoa pensa que emagrecer você tem que passar fome, né? É errado, cara. Não, vou segurar aqui, não vou comer. Quando vê o efeito rebote... Na verdade, isso engorda. Engorda, na verdade, passar fome engorda. Porque você... o corpo, ele coloca... Você tem que consumir... tem que compensar de alguma forma, né? É assim, exatamente. A gente tem que comer, né? Comer... foi feito um prazer justamente pra gente não parar de comer. Sim, senão a gente morre, né? Senão a gente morre, porque ele nos dá energia, né? Por isso que a gente precisa se alimentar. Quando o nosso corpo vê que a gente não tá se alimentando, nosso cérebro, né? Que nosso cérebro comanda tudo. Sim. Ele que comanda se a gente vai ganhar peso, se a gente não vai. E aí... o chefão, o cérebro é o chefão. E aí, quando ele vê que a gente não tá comendo, o que é que ele faz? Vixe, pode ser que essa pessoa aí esteja numa selva. Com os leões, com não sei o quê. Não tá conseguindo... não tá conseguindo arranjar alimento. Vocês acham que o cérebro entende assim, tipo... essa pessoa tá querendo emagrecer. Essa pessoa... O padrão é ser magra, vamos emagrecer aqui pra ficar bonito. O cérebro não entende isso, né? Ele entende que tá numa selva, que você tá sem alimento e faz assim, ó. Manda aí pro corpo uma reserva de gordura. Vamos reservar a gordura. Então, você comer menos, pular refeições, restringir grupos alimentares, né? Vai fazer com que você engorde.
E as dietas restritivas, né, que tem baixíssimas calorias, você pode até perder peso. Mas 95% das pessoas que perdem peso com dietas restritivas reganham o peso. Olha aí. E às vezes mais do que perdeu. É o efeito, né? Um efeito rebote de você, não... É porque é a constância, né? Você tem que fazer... Se você não pode fazer uma coisa só por um período, né? Ele tem que manter aquilo dali. Esse negócio, eu vou aqui treinar 6 meses, blá, 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 blá. Tem que continuar, senão... Devagar e sempre, né? Devagar e sempre. Então... O Karnal é que fala... O Leandro Carnal, ele fala uma frase que eu ganho, que eu acho legal. Ele diz assim, esforço é banho. Tomou um hoje, amanhã tem que tomar de novo, né? Não adianta ninguém tomar, vou tomar um banho hoje, então posso ficar tranquilo. Não, amanhã você tem que tomar, senão você vai feder, não adianta. É a mesma coisa, você vai nessa linha, você pode até fugir ali em alguns dias, não deu certo, Exatamente. mas a sua rotina é o mais importante. tem que estar ligada. E assim, entra mais uma vez naquela questão de fazer o que é possível pra você, né? Faz o que é possível. Porque eu não consigo não me alimentar bem, porque eu gosto muito de pizza e todo final de semana eu como pizza. Tá, e os outros momentos, né? E o resto da semana, por que você não tenta adicionar mais frutas? Comer verdura, pelo menos no almoço? Tipo, já é uma grande mudança, né? Outra coisa que eu falo muito, converso muito com os pacientes, é assim, ó. Não vamos excluir nada da sua alimentação. Você gosta de muita coisa, não vamos excluir, eu não vou falar. Exclua total isso. Eu vou falar. Posso até falar que evite, né? Os ultraprocessados, mas o que é que eu foco? Vamos incluir. Então, incluir ao invés de excluir. Então, eu falo assim, a pessoa tá comendo ali, sei lá, todo dia Nescau, com não sei o quê, com biscoito recheado, com não sei o quê. Falo assim, ó, que tal a gente incluir nessa refeição uma fruta? Eu começo aos poucos, né? Então, que tal incluir uma fruta? Aí, com o tempo que a pessoa vai incluindo uma fruta, que vai incluindo ali uma verdura, que vai incluindo... Pelo menos a verdura, eu falo assim, pelo menos de tempero do frango, ou então pelo menos ralada no arroz. Sim. Então, qualquer coisinha já é uma inclusão para uma pessoa que não come nada, né? Sim. E tudo que for incluindo, você automaticamente vai diminuindo outras coisas. Porque você não vai aguentar, né? Comer tudo que tem ali, né? Se você bota uma salada a mais, você vai comer talvez um pouco menos de arroz, entendeu? Então, ao invés das pessoas que têm esse negócio de exclusão de grupo alimentar, de carboidrato, né? Não. Vamos incluir ao invés de excluir, que aí aos poucos... O que não era tão legal pra você vai diminuindo, né? E o que é legal pra você vai aumentando. Olha aí. Então, e com o tempo seu corpo vai se adequando. Poucos, né? Eu já percebi uma das coisas que eu assim, a gente vai ficando velho e vai vendo algumas coisas que não percebia quando era mais jovem. Tudo aquilo que é sólido, ele não é do dia pra noite, sabe? Tudo aquilo, as coisas mais fortes, as coisas mais concretas, elas demoram um tempo para se formar, sabe? Elas demoram um tempo. Então, isso, você não pode fugir dessa natureza, sabe? Você tem que, agora, fazendo ali aos poucos, sem sofrer muito. Sem comparar seu bastidor com o palco do outro, né? Mais uma vez. Cara. E aí entra a questão das redes sociais, né? Eu repito aqui, as redes sociais, elas são muito boas, elas trazem muitos benefícios, assim, a rede social hoje é um grande canal de comunicação, né? Tem que seguir as pessoas certas também, né? Claro, mas você tem que usar a rede social, tem que saber usar a rede social, e você usar, quando a rede social começa a usar você, aí é que o negócio pega, quando você deixa, assim, você não perde a sua personalidade, e deixa a rede social guiar o seu comportamento, os seus gostos, as suas atitudes, aí que o negócio começa a desandar. E eu acho que daqui a alguns anos, eu acho que ainda vou estar vivo para ver isso. Vão olhar para essa época de agora e vão dizer assim, rapaz, aquilo ali estava errado. Essa forma desenfreada de... Teve aquela, fugindo um pouco do assunto aqui do nosso, mas aquela moça que cometeu suicídio, né? Que tava disseram que ela estava tendo relacionamento com o Whindersson Nunes. Sim. E aí ela não aguentou, ela já tinha uma tendência à depressão Foi. Aquela página Choquei começou a divulgar isso. Exato. E aí ela pediu para parar, as pessoas foram assim, tá aí. Virou meme, né? E aí acabou da forma que acabou. E a partir daí começaram a ver, a gente tem que começar a regularizar, tem que começar não sei o quê. Eu comparo muito a rede social com o cigarro, sabe? Na época que o cigarro surgiu, ele não tinha filtro. Quando ele começou a ser comercializado industrialmente, assim, de forma industrial, era sem filtro. Era o tabaco ali enrolado, eles botavam numa máquina,
começaram a vender em larga escala e as pessoas começaram a usar. E aí, depois de alguns anos, começaram a ver que aquilo ali era prejudicial. Aí colocaram um filtro. Depois de algumas décadas e alguns anos a mais, começaram a ver, isso aqui não pode, não vamos parar de fazer publicidade disso, que isso aqui faz mal. E aí pararam a publicidade. Eu acho a mesma coisa a rede social. Assim, salva as devidas comparações, né? As devidas proporções, mas a rede social está mais ou menos nessa linha. Criaram e vamos consumir. É legal, né? Vamos aqui consumir sem nenhum filtro, sem nem... Eu não falo nem de regulamentação, não. Estou falando de uma análise mais apurada sobre o que fazer, o que pode, o que não pode. A criança, adolescente é bom, tá? Ou não? Todo mundo pode usar, entendeu? Assim, não está tendo um estudo em relação a isso, né? Enfim, a gente está indo para o final aqui da nossa conversa, Chelsea. Tem mais alguma coisa que você queria colocar aqui pra gente? Eu acho que a gente abordou... Acho que deu pra gente abordar muita coisa, E nessa né? linha, eu gosto da nossa conversa porque ela não foi uma coisa muito técnica, né? Ela foi uma coisa mais... Uma linha mais... Excessivo. Na linha de comportamental. Sim. Né? Ela foi numa linha comportamental, que é justamente Mas é isso. como o seu É a comportamento... minha abordagem mesmo, né? Que sou apaixonada. Você falou como é o nome? É nutrição comportamental o nome? Abordagem. A nutrição comportamental é uma abordagem da nutrição. Na verdade, tipo, eu me coloco como nutricionista comportamental, mas nem existe, assim, não é uma área, sabe? Como esportiva é uma área. Sim. Essa abordagem pode ser utilizada em qualquer área. Só que poucos utilizam, né? Então, por isso que a gente se apropria um pouco, assim, e coloca, sou nutricionista comportamental. Mas pode anotar o que eu estou dizendo, daqui a um tempo ela vai ser um segmento, sabia? Vai acabar sendo como tem a nutrição esportiva, Pode né? ser também. Ela vai, eu acho que deveria ser. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria ser um pouco comportamental, né? Porque não pode fugir, não. Né? Não dá pra fugir disso, mas, né? Isso aí. Eu vou deixar aqui o seu Instagram, o Instagram dela, Renata, por favor. O Instagram é Chelsea Delmiro, Chelsea né? Delmiro. Com o final com A. E tem muito conteúdo legal, muito mesmo. Chelsea Delmiro, Obrigada. tudo junto. Inclusive, bateu 1 milhão, olha. 1 milhão. Tem 1 milhão de visualizações. Um vídeo de 1 milhão de visualizações. Foi legal. massa. Deixa eu dar uma olhada aí, Renata, por favor. Foi uma surpresa esse 1 milhão aí. Tipo, eu comecei a produzir há pouco tempo, né? Eu falando mal aqui das redes sociais, e a moça aqui é... Não, tão não. Campeã. Comecei a produzir há pouco tempo. Muito bom. Chelsea Delmiro. Verdade. Foi muito legal. Eu tô adorando produzir conteúdo, né? E é Bacana. ótimo, porque quanto mais conteúdo como o meu, assim, posso dizer, tiver, mais vai de contra os conteúdos que não são tão interessantes, né? De que tudo é muito fácil, de que só você querer que você consegue, de que você... Eu tento falar exatamente o contrário, né? Que é algo que Bacana. as pessoas costumam se identificar isso, também, né? Mas vida real. E aí ajuda muitas pessoas, né? Ajuda muitas pessoas. Cada vez mais eu recebo depoimentos, assim, das pessoas me dizendo, olha, por exemplo, no Natal, gente, vamos ter moderação, não precisa evitar nada, é Natal, o mais importante é a festa. Então, tipo, eu tentei reforçar muito isso, né? Aproveita, come de tudo, mas não tudo, não sei o quê, não sei o quê. Enquanto, né, as outras pessoas ficavam assim, ó, redução de danos no Natal. Aí eu, meu Deus. Não, cara, Tipo, até no Natal as pessoas pensam em reduzir os danos. Primeiro que eu acho que comida não tem dano pra ser reduzido, porque o que tem dano pra ser reduzido é droga, álcool, claro, né? claro. Comida não, comida Essa é outra ligação história. de comida com coisa ruim é muito ruim, né? E é sempre essa história de compensação, de não sei... Sendo que não, Não, é essa visão que faz a gente exagerar. E é essa visão que faz a gente ganhar peso, que leva à obesidade, né? Pelo menos na maioria das pessoas. Sim. Então, se a gente conseguisse nomear de uma forma melhor, já seria uma grande coisa. Colocar a comida como sua parceira, né? Não como sua inimiga. Pelo amor de Deus. Era pra ser simples, né? E antes era assim, mas hoje em dia, não mais. A gente colocando a comida como vilã, né? Como se tivesse a comida boa e a comida ruim. A comida Sendo que ela faz parte dos melhores momentos da nossa vida. Né, cara? E você falou uma coisa que é interessante, que eu achei bem bacana. A gente vai ter que comer até o resto da vida, durante toda a nossa vida, Nossa né? relação mais duradoura. Nossa relação mais duradoura é com a comida. Então, que tem... Cuidar dela. Então, faça as pazes com a comida, né, pessoal? Exatamente. Gostei da nossa conversa, Chelsea. Adorei também. Você fazer as pazes, a comida não é vilã. Com tanto terrorismo nutricional, né? Hoje em dia, Não, vamos relaxar, é importante a gente pessoal, falar. relaxar. Parece ser óbvio, mas
Vamos Não relaxar. A gente pode marcar Sem neuras, né? Claro, a gente pode marcar outra conversa também, que eu achei muito Concordo. bacana com outro nessa linha, porque eu acho que essa linha comportamental, de você entender o motivo e de não deixar a coisa pesada. Tudo que é pesado, tudo que é Exatamente. forçado, tudo que isso Tem que aí, ser leve nossa vida, né? a vida tem E que não vai ser leve se a nossa relação com a comida e com comida, o corpo, que é for muito pesado, importante, né? for pesado, né? For Então, pesado com e muita viva, restrição, é, muita culpa, muita... Isso não e vai ser viva- sustentável, né? A gente tem que pensar sustentável. Claro, e vivo agora. Eu gostei muito de você ler o livro também. Dificilmente Meu eu livro encontro uma preferido. pessoa que leu o Olha Poder ele do que Agora. me inspirou a fazer essas Pronto. tatuagens. Ele é muito bom, né, cara? Tem se você quiser, depois é do Dylan Cardigan, que é. Ele é até um como audiolivro. é. Pare de se preocupar e comece a viver. É o mesmo autor do Como Fazer Amigo e Influenciar Como Pessoas, fazer né? Eu amigos li só esse, e mas eu influenciar pessoas, não Dylan li esse. Cardigan. Ele é também muito bom. Ele dá várias dicas dessa questão da Como preocupação. viveu aqui agora e tudo mais. Ele fala da preocupação e aí ele puxa muito pro agora, né? Ele diz que deixe que os mortos enterrem seus mortos, que é falando do passado, né? Ele diz que o passado é história, o futuro é apenas uma ilusão. A única coisa que existe é o presente, presente, é o verdade. agora, né? E aí ele já trabalha nessa linha de como você não se E literalmente, o presente é um presente, né? que aí Então, dizem, né, que assim, o futuro é um mistério, o passado é história e o agora é uma dádiva, por isso é chamado presente, né? Por isso é gostei. chamado presente. É isso aí, pois, Chelsea, muito obrigado, Eu que viu? agradeço, Graça. Muito Foi obrigado pela sua ótimo. participação. Adorei participar. Já deixa aqui o convite para um outro momento a gente estar conversando Vamos. novamente, tá bom? Obrigado. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.